ontem estava a fazer ferro, estava a fazer deadlift, pá, ia bater, não era o meu PR para 4 repetições, na repetição máxima, a fazer com 190 kg. E eu, pá, vou tentar fazer, consegui fazer, fiquei ali 5 segundos, pá, estava a falar com o André, estou fortíssimo, sei o que é. Pá, bateu-me ali, que eu comecei a pensar, que eu vi no outro dia, tu puseste um treino teu, Sim. a fazer snatch e front squat, e Yeah. eu comecei a pensar, tu estavas a fazer front squat com mais peso que eu estava a fazer deadlift, mas bem mais peso. Estava a fazer com... Quanto é que tu fazes? Eu tenho 215 front squat. Eu posso dizer que eu fiz 180 de squat clean hoje. Nós tivemos Squat clean? Sim. Nós tivemos a isto, nós tivemos a isto de não trazer aqui, porque é assim, tu és a razão para nós não nos orgulharmos de nenhum número que nós... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, durante 5 Pá. segundos lá, de 190 kg, não é muito peso. Então Depois comecei a imagina, pensar nisso aí, pá, fiquei logo... imagina eu que faço alguns números engraçados e depois começo a pensar assim, bem, há gajos da categoria dos 67 da China que fazem reps como isto. Yeah. Com os teus números? Sim. 67 kg? Sim. Como assim? Mas, Peso corporal de weightlifting, mas de exercício, como assim? front Tipo, squat uma pessoa de 67 kg a fazer front squat com 200? e 20, 230, sim. Yeah. Então, São então- Estupidez. São cenas completamente estúpidas. Claro, eu vi um vídeo de uma chinesa fazer agachamento com 200 kg, mas ela pesava acho que 50 e tal. Yeah. Eu fiquei estúpido. É nesses fiquei dias que tu completamente dizes assim, nunca desanimado. mais vou fazer agachamento. Chega, não faço mais. Eu outro dia estava a falar com o Manuel e disse uma coisa engraçada. Porque tu levantas muito peso e tal, isto, aquilo, não sei o quê. Opa, ok, tudo bem, mas eu saio daqui, vou faz quando aos Estados Unidos e eu sou apenas um. É normal. Porque lá há não sei quantos, cá não há ninguém, mas lá há não sei quantos gajos como eu, que se calhar pesam menos que eu, conseguem se mobilizar ou mexer muito melhor nas redes sociais do que eu, têm outro tipo de formação, outro tipo de experiências de vida. Uhum. Então, yeah. Ok, Claro. aqui é fixe, tudo bem, poucas pessoas conseguem fazer alguma coisa daquilo que eu faço, embora depois vocês vão perceber que eu também não procuro muito especializar-me nisto, porque não vai fazer com que eu lance mais longe, Uhum. ou melhor, portanto é uma coisa mesmo em termos de base para, mas eles não, eles especializam-se naquilo e fazem tipo a brincar. Claro, mas isso tem mérito também, que acho que é uma razão pela qual as pessoas lá lançam mais do que aqui. É porque aqui também, em Portugal, todos os atletas vêm, é uma vida mais difícil do que lá nos Estados Unidos. Tem muito mais, primeiro a cultura do desporto, tem muito mais apoios Sim. e assim, não é? Sim. Então, assim, acho que isso também tem o seu mérito, não é justo comparar diretamente. Também, Não é, e por causa de muitas coisas, e ainda por cima, hoje em dia ainda pior, porque vocês treinam aqui, vocês fazem as vossas cenas aqui, eu também treino aqui, tenho esse privilégio, mas eu sei que se não fosse esta parte, eu não tinha sítio para treinar. Treinava na garagem, que é a pior coisa do mundo, mas Claro. se não fosse a parte do crossfit, eu ser coach de crossfit e tudo mais, eu não tinha sítio para treinar. Uhum. O facto de eu ter o meu campo de lançamentos que me permite treinar todos os dias, se eu não tivesse, eu não tinha mesmo nenhum sítio para onde sequer ir. Claro. Mas Mas atleta nessa situação. Esquece. Uhum. Não há Difícil. hipótese. O primeiro confinamento do ano passado foi horrível, porquê? Porque fechou tudo mesmo, literalmente, e este ainda houve muitas coisas que ficaram abertas, mas o ano passado não, fechou tudo. Claro. Sim. Então houve muitos atletas que ficaram mesmo 1 ou 2 meses sem poder treinar, sem poder sequer fazer meses uns body perdidos weights. mesmo, É. Não há pior coisa para fazer um atleta. E eu não, eu cheguei lá, aquilo fechou tipo tudo na quinta-feira e eu falei logo com o meu pai, olha, isto vai demorar um bocado, olha, porque é que tu não fazes uma cena para nós, olha, já que vai demorar, vamos treinar na garagem, então vamos treinar na box, que eu estava na Póvoa na altura, vamos treinar na garagem, fazemos tipo uma cena há 4 semanas, isto e aquilo e não sei o quê. Pronto, passado tipo 3 semanas virei para ele, olha, aquilo que nós estamos a fazer, se calhar aumentavas tipo mais 2 semanas, porque isto ainda se vai prolongar um bocado. E o que é que eu me apercebo? Passam 2 meses e as coisas ainda estão fechadas e as pessoas ainda não estão a treinar, e então para mim isso foi bom, porque eu consegui manter-me ativo, não fritei o pirulito, mas ao mesmo tempo, quando eu atinjo o meu pico de forma, o ano passado, o resto do pessoal começa a treinar outra vez. E então, quando eles estão ou quando nós vamos para competir, e eles estão tipo com 2 ou 3 meses de treino, eu tenho tipo 5 ou 6.
Claro. Nunca parei. Então isso depois Eu acho nessa altura ninguém estava à espera, que estás a dizer, vamos fazer para 4 semanas. Eu acho que na altura, mesmo quando nós fechamos aqui, ninguém estava à espera que fosse tanto tempo, não é? Nós fechamos, tipo, eu lembro que nós também fechámos e foi aquela coisa, vai ser 2 semanas, daqui a 2 semanas estamos de volta, tipo, conseguimos preparar ali uma coisa rápida e de repente quando nos por nós é isso, tipo, 2 meses. É isso, vais vivendo o dia sem saber o que fazer, ficas em casa, tudo muito novo e dás por ti e já passou imenso tempo, foi como aconteceu. Já estamos nisto, quando eu pensei, já estamos nisto há 3 meses, não é? Foi muito tempo, e para um atleta que a carreira é mais curta, não é? Cada dia conta como semana, na verdade, não é? Então custa muito mais. Não é? Depois tens a parte de precisas ter motivação e assim. A coisa pior de tudo é mesmo o fator psicológico. Claro. Porque o físico tu consegues sempre minimizar. Treinas mais leve ou dás mais tempo de descanso. Também o facto de não trabalhares, não teres que dar aulas, permite conseguires minimizar um bocado o esforço que tu fazes dia a dia. Para mim isso é espetacular. Porque quanto mais eu ando a passar a máquina, ou ajudo o Marcelo a fazer treinos, ou ando a limpar barras, ou não sei o que é preferível fazer isso do que treinar de manhã ou início da tarde e depois estou ali na box 3 horas de pé a dar aulas. E isto vezes 5 dias. E isto sempre horário da noite. Isto sempre, é horrível. É horrível. Mas, eu prefiro 1000 vezes dar as aulas do que estar nesta situação. Pois é isso. Sim. Mas é uma bênção, ao mesmo tempo, é uma bênção para mim. Claro. E eu senti isso. Tu há bocado estavas a dizer, combinaste com o teu pai, porque tu treinas com o teu pai, não é? Sim. Como é que explica... Sim. O meu pai e a minha mãe têm aquela típica história de que conhecem-se no curso de Educação Física, são os 2 professores de Educação Física, apaixonaram-se, casaram, tiveram 3 filhos, e eu sou o mais novo, tiveram o meu irmão Filipe, que é o do meio, e o meu irmão André, que é o mais velho. A diferença são 5 anos e depois 8. Okay. O meu pai sempre fez atletismo, mas começou na parte do halterofilismo no Futebol Clube de Porto, depois passou para o atletismo, e eu acredito, e digo isto sempre à boca cheia, o meu pai é provavelmente um dos melhores atletas de atletismo em termos da parte dos lançamentos. Porque isto nos anos, ele nasceu em 1950, portanto dos 20 até aos 40 ele treinou sempre, mas nunca teve coach, nunca teve treinador. Não sozinho? Treinava sozinho. Mas como é que era por causa do nível de halterofilismo em Portugal? Não, estou a falar da parte do atletismo. Do atletismo. Não tinha porque não havia ninguém no Porto. Ou as pessoas que haviam não se ligavam muito bem com isso. Então o que é que ele fazia? Como nessa altura, os anos 70, 80, 90, os alemães, neste caso no atletismo, sempre foram muito fortes e ainda continuam a ser. Faziam uns livrinhos em que tinha lá a programação deles explícita. A única diferença é que ele não sabe alemão, portanto, mas sabe matemática, e ele via os exercícios, via lá o número de séries, o número de repetições, e ajustava um bocado a carga consoante as capacidades. Pronto, ia fazendo. E isso depois, claro, tens um filho, vais levar o filho ao treino, o filho vai-te querer treinar, depois levas o outro, e eu acabo também a entrar um bocado no parque, isto com 10 anos de idade, estou eu sentado, o pai estava a treinar o meu irmão do meio, e tinha lá um peso, que eu comecei com lançamento de peso, tinha lá um peso e eu, sem o meu pai ver, peguei num peso, comecei a lançar, o meu pai virou-se para mim, gostas? Queres vir treinar? Sim. Comecei a lançar e tal, não sei. Vocês os 3 treinavam? Sim, sempre treinámos com o meu pai. Não, desculpa, o meu irmão mais velho começou a treinar com outra pessoa e depois passou a treinar com o pai. Okay. E nós estávamos ali. A primeira prova que eu fiz foi no Quedup, há 23 anos, então aquilo tinha um setor, é o círculo, tem um setor de peso assim, e tinha uma árvore no meio. Os rapazitos, tudo com 10 anos, éramos tipo infantis ou lá uma coisa assim do género. E os miuditos a lançar, e te viu a 7 com o peso na árvore. A árvore estava tipo aos 10 ou aos 12 metros, uma coisa assim. Não era suposto lá chegar. Não era ninguém suposto lá chegar, é por isso que eles marcaram. E eu lembro-me daquilo ser uma cena mesmo, toda a gente ficou escandalizada, e aquilo começou ali a criar um fogozinho, e eu sempre adorei. E depois a coisa era como o pai, sempre que ia uma prova, ou um estágio, ou qualquer coisa, nós íamos sempre com ele. Então depois também começou a passar um bocado essa parte de mim, onde é que tu vais? Olha, vou treinar com o meu pai. Eu não sei onde é que vais, com o meu pai. Olha, não sei o que, vou com o meu pai. E estavam sempre ali, e há sempre ali uma ligação, e
durante estes 23 anos, eu nunca quis deixar de treinar com ele, independentemente que eu sei que ele tem algumas falhas, entre aspas, porque não é fácil tu pegares numa pessoa da formação e estenderes a carreira até a parte profissional e para lá da parte profissional a uma pessoa só, independentemente de se é filho ou não, porque todos os anos tens que inovar, tens que arranjar maneiras diferentes de como fazer a programação, de como adaptar ao estilo de vida que a pessoa tem. Claro. Porque eu há 2 anos para trás não dava aulas de crossfit, agora já dou. Há 2 anos para trás eu treinava de manhã e de tarde, podia descansar, podia fazer o que eu quisesse, era mesmo profissional. Agora não sou, porque eu tenho outras prioridades, tenho outras... Fiz uma opção que fez com que eu também estudasse mais a parte de técnico especializado em exercício físico, parte do crossfit, parte da programação para atletas, e então isso tudo entra em linha de conta. E ele nunca parou no tempo. Aquilo que é uma ele coisa programa muito difícil de fazer. Aquilo que ele programa para mim há coisa de 2... Mesmo o ano passado é completamente diferente do que ele programa comigo, é este ano. Essa é excelente. E a coisa de 2 anos para cá, e entra um bocado a questão de que ele fala comigo muito mais de programação, porque eu também tenho uma noção muito maior de como é que as coisas fazem-se agora, e é completamente diferente, e o CrossFit é muito bom nessa parte e deu uma luz tanto para mim como para ele. E nós agora temos mais uma relação em termos não só de pai para filho e de coach com uma atleta, mas também de trocar ideias de treino, como é que se faz. Ele sabe exatamente como eu me sinto a treinar, mas mesmo assim pergunta-me sempre se é possível isto ou aquilo. Uma coisa engraçada, nós temos lá em casa, temos a sala e tem o sofá e a parte do computador é mesmo ao lado. Então ele geralmente está a fazer sempre programação. O meu pai já fez a programação para esta época inteira e já está a terminar a programação do próximo ano. Independentemente se eu vou continuar ou não, ele já está a terminar. Também é uma maneira de ele se manter ativo. Ele tem agora 70 anos e por causa destas condicionantes todas ele não sai muito de casa, sai para me ver a lançar, mas quando eu venho à boxe não vem cá porque Claro. ele se vem dar aulas ou ficar até ao fim do tempo de serviço, entre aspas, e ele não vai ficar aqui até ao fim comigo. Claro. Mas ele está a fazer a programação, tal, e não sei o quê, e depois e eu estou a ver televisão ou estou a fazer não sei o quê, eu já sei que ele me vai perguntar qualquer coisa, ele vira-se da cadeira, olha, tu achas que tu consegues fazer assim, assim, eu consigo, mas é assim um bocado complicado. E lá, pronto, ok. Então eu vou diminuir aqui e vou aumentar aqui. E há sempre assim uma... Mas é muito fixe isso. Eu também agora comecei a me interessar muito mais sobre a parte da preparação física, a parte do treino. Também exatamente como tu. Até o ano passado eu dava aulas, mas não dava aulas mesmo profissionalmente. Agora dou. Então... interessei muito mais sobre a parte de ensinar, sobre como treinar, como é que a pessoa se vai sentir ao treinar, e isso ajudou muito no meu próprio treino. Eu já entendo porque é que as coisas funcionam, quando é que não funcionam. Então quando eu estou a falar, por exemplo, com o Manuel, é o meu treinador de jiu-jitsu, ou com o Mário Cruz, que é o meu treinador de preparação física, já tenho alguma coisa de jeito a dizer. Antes eu dizia, mas não sabia bem como falar. Agora já sei o que é que me pode ajudar, o que é que não pode ajudar, para além do que eu sinto. Não é? Então acho que é um atleta, quando fica mais inteligente, também treina melhor, e o tempo que estás a treinar vai ser muito melhor aproveitado, por exemplo. Às vezes é mais fácil de explicar também o que é que sentes. Claro, exatamente. Não dizes só tipo, estou cansado e não consigo fazer isto, é tipo, já consegues dizer especificamente o que é que sentes, o que é que te cansa, o que é que te cansou mais. O que é que não dá mesmo para lidar, para alterar? Uma coisa que eu te queria perguntar, que não faço ideia nenhuma, em que é que consiste o teu treino? A tua especialidade, tu treinas para o lançamento de martelo? Sim. Certo? Em que é que consiste o teu treino? Ok. O que é mais importante, o que é menos importante? A parte mais importante é o lançar. A parte que eu faço aquela hora e meia, 2 horas, que eu tenho feito praticamente todos os dias, às terças e quintas, geralmente é de manhã e tarde. Essa é a parte mais importante, é a parte em que eu estou a lançar mesmo, a fazer a parte dos molinetes, que é aqueles como é que eu tenho de explicar? Swings que eu faço no início, assim. E depois mesmo as voltas, a parte de trabalhar
rotação de pés, rotação de tronco, isso aí é que tem é toda uma principal. técnica que a pessoa que nunca viu não repara. Eu, por exemplo, nunca vi vários vídeos. Parece já. que é só andar à roda. Parece que é só andar à roda, sim. E tem uma ciência mesmo por trás daquilo. Claro, sim. Ao E outra ponto coisa, em- desculpa interromper, mas quanto é que pesa aquilo? Aquilo pesa 7,260 kg, o do homem, Ok. competitivo. A da mulher pesa 4 kg. Só para ficar aqui esclarecido, quantos metros é que tu atiras essa bola de 7 Eu quilos? fiz há coisa de 2 semanas o meu recorde pessoal, fiz 74,16. Quase um campo de futebol. Tu tiras Basicamente. Mais ou menos, sim. Um O campo de campo de futebol futebol é para aí vai 90 até no metros, mais ou menos, sim. É... quase que atiras de baliza a baliza. Quase marcava Mais gol. ou menos, sim. Com uma bola de 7 metros. Com uma bola de 7 quilos. 7 kg, sim. 7 quilos. Mas o que é que consiste o treino? Desculpa. Diz. Não, aquilo depois tem uma ciência muito por trás, porque nós há estudos biomecânicos que nós fazemos, geralmente em competição, ou pode ser mesmo em estágio, em que nós lançamos, é medido a velocidade em que a bola atinge de volta para volta, da parte em que nós largamos, a órbita que aquilo faz, porque aquilo tem 1,20 m, tem uma bola, tem um cabo de aço e tem uma pega. Então, no momento em que a bola está longe de mim e eu tenho os braços esticados, é medido aquela distância. E depois, quando nós rodamos, aquilo é medido os metros que nós fazemos. Portanto, eu geralmente, mais ou menos, eu tenho ideia de que se eu fizer a primeira volta, aquilo vai andar à volta dos 15 metros, que é percorrido, a distância que a bola percorre. E depois, nós temos que conjugar um bocado com essa parte também. Ângulo de saída, velocidade de saída, tempo de... E se vocês virem, eu como rodo com os dois pés e há uma parte em que eu passo para cima de um pé, que é o pé dominante, que é o esquerdo, nós medimos o tempo em que nós estamos em chamado duplo apoio e apoio simples. Portanto, eu quando rodo com os dois pés é cronometrado, entre aspas, o tempo, e quando eu tiro o pé direito e ele dá a volta e eu pouso outra vez o pé direito, também é medido esse tempo. É medido o tempo total de lançamento, portanto há uma coisa muito científica por trás. Embora eu gostava de fazer um bocadinho mais estudos biomecânicos sobre a maneira que eu lanço, porque desde que nós começamos, e isto foi mais a parte da federação que apostou, nós temos visto umas melhorias, mas não dá. Então nós fazemos uma coisa um bocado mais à padeira, entre aspas, eu filmo e tem uma aplicação, tem uma aplicação no telemóvel e vou parando a imagem e aquilo dá mesmo para registar. No momento em que eu meter play outra vez e para fazer stop, aquilo dá para registar mais ou menos o tempo de filmagem que aquilo teve ativo. Eu vou fazer contas, vou fazendo contas que tenho que trabalhar mais o duplo apoio ou apoio simples, uma coisa assim de género. Nunca mais vou olhar para um lançamento da mesma maneira. Não. Mas vocês fazem, por exemplo, tu quando fazes esses lançamentos, tu separas muito esse treino técnico de fazer só, por exemplo, essa parte a rodar, fazer só a parte de lançar? Por exemplo, eu gosto muito de dizer isto. Eu sou uma pessoa relativamente ativa nas redes sociais, mas eu publico um story de 15 segundos ou uma publicação que no máximo vai ter 1 minuto. Se eu estou lá 2 horas, eu não vou eu faço muitas vezes aquilo, mas eu estou sempre a trabalhar, então eu geralmente quando chego lá faço um bocado de mobilidade articular, aqueço um bocado a parte dos músculos e depois estou a fazer sem engenho nenhum, trabalho de pés, voltas e voltas e voltas. Depois aí pego no martelo, estou a fazer a parte dos molinetes, que é os swings. Depois sou capaz de fazer do género 5 voltas e largo, ou 3 voltas e largo, 4 voltas, muito dependendo daquilo que faz parte da programação, embora que sou eu que giro um bocado o nível de cansaço que eu tenho acumulado durante a semana com o peso e o tamanho dos cabos do martelo, porque eu lanço com tamanhos de cabos diferentes e com pesos diferentes. Portanto, eu se quero treinar a velocidade, vou lançar com o martelo mais leve, geralmente anda ali à volta dos 6 kg. Se quer trabalhar um bocado mais força específica para lançar, eu vou lançar com o martelo 10 kg. Ou vou, por exemplo, fazer só uma volta e fase final, já lanço com um kettlebell 18 ou 12 com uma corrente, sim. Também temos essa parte específica do treino. O resto que eu faço aqui é simplesmente para potenciar aquilo que eu treino o resto do tempo. Claro, isso que eu te perguntar aqui, como é que é o treino físico para lançar o martelo? O que é mais importante, o que é menos importante, o que é que preocupas mais? Não tenho assim grande... É assim, nós vamos-te levantar muito peso. Sim, muito. Sim. É assim, nós temos, pelo menos o meu pai é um bocado old school neste aspecto. Embora eu introduzi o CrossFit na nossa preparação o meu pai é ainda muito old school.
Nós ainda fazemos trabalho em blocos. Eu trabalho parte de preparação física, eu utilizo o CrossFit para isso, porque trabalho unilateral, tenho um contacto mais cedo com a barra, trabalho movimentos ou posições corporais que eu não estava habituado. A parte de fazer muscle-ups, por exemplo, pull-ups, chest to bar, essa parte toda da ginástica que eu não fazia, que agora faço, torna-me uma pessoa mais completa. Eu antes era daquela pessoa que ainda ainda existe no atletismo, do género trabalho fartlek ou vamos para a pista, corremos 10 minutos, mas de 50 em 50 metros, paras, fazes 10 sit-ups, 10 squats, 10 lunges, ainda existe muito isso. Se é fixe, pá, não dá. E eu, por acaso, estávamos no outro dia a brincar, eu estou com mais não ou dá menos... Porque? É isso que eu vou dizer. Eu estou com 108 kg, mais ou menos, 110. É como o André, mais ou menos. Sim. Mais ou menos. Estou a correr agora. Já sabes que ao correr, pá, aquilo vai ser umas dores enormes nos joelhos ou na anca. Sentes isso? Se correr muito, sim. E não, pá, é um desgaste que eu não Não quero. é bom para ti, pois. Claro, não te beneficia nada, não é? Não beneficia nada. Então nós neste momento fazemos a parte de pré-época, que hoje nós chamamos de pré-época, não é bem pré-época, vai geralmente ser 2-3 meses de CrossFit, dependendo um bocado de quanto tempo eu tenho, se acabei a época anterior mais cedo ou se acabei mais tarde, se estou a planear alguma coisa. Depois fazemos uma parte que nós chamamos de treino volume, em que neste caso é meter repetições e carga para cima do meu corpo, vai do género, nós experimentamos este ano fazer squats, back squats ou front squats, 10 reps com peso, descansa 1 minuto, 1 minuto e meio. Também trabalhamos um bocado em termos fisiológicos. Fazemos 9 reps, aumentamos de peso, fazemos 8 reps, aumentamos de peso, andamos assim. Vou fazer numa semana 5, 4, 5, 4, 5, na semana a seguir 4, 3, 4, 3. Isto com aquelas cargas que vocês veem que não é agradável, mas que faz com que eu tenha uma maior preparação para lançar. Lançar os braços estão lá como coisas de segurar o martelo. Os braços Pois é, isso que eu estou a nada. perguntar. Por exemplo, estavas a falar de muscle-ups e de chest bar e assim. Tu vês uma grande melhoria quando fazes esse tipo de trabalho no lançamento? Sim. Ou vês? Sim. Okay. Parte do grip. Como trabalho muito a parte do braço, eu neste momento consigo descontrair muito mais, portanto os braços estão lá, mas eu em vez de estar a segurar e a lutar contra o martelo, eu estou alongado, Okay. porque os braços estão muito mais fortificados, estão muito melhor, a parte muscular toda das costas, dos ombros, está muito melhor para eu poder relaxar e ele não me sair da mão. Seguras aqueles 7 kg na boa. E mais ou menos, sim. Há momentos falhados, mas a maior parte das vezes não acontece. Sim. E nós trabalhamos muito em parte de squats, front squats, meios back squats, muito por aí. Muitos snatches, squat snatches, muitos cleans, squats cleans, porque é tudo perna, é tudo costas que eu preciso para lançar. Depois já vamos ali brincar um bocadinho na parte do weightlifting, em que eu faço com os blocos de jerk ou push jerk, faço complexo, mas isto varia um bocado de época para época e do que é que nós estamos a fazer. Este ano, como aconteceu isto tudo e como há os Jogos Olímpicos, o meu pai decidiu fazer uma periodização única. Isto quer dizer o quê? Nós antes fazíamos dupla, iniciávamos ali em setembro, mais ou menos, pico em março, mais ou menos. Depois desfazíamos, entre aspas, continuávamos a crescer e fazíamos um segundo pico mais alto que o primeiro, ali por volta de junho, julho, Isso por causa de competições? Sim, Tens competições nessas datas específicas. Este ano, como há os jogos, e eu tenho que fazer os mínimos, eu tenho que ter uma marca de qualificação um mês antes, portanto eu até ao fim de junho tenho que estar pronto e preparado para estar a lançar longe, para fazer os mínimos, ou para fazer várias marcas que me permitam dar acesso à prova. Nós decidimos fazer uma periodização única. Portanto, o foco nos jogos. Sim, naquele período. Não, nem é os jogos. Quer dizer, o foco é um mês antes, basicamente. Eu sei então, que só para ficar claro, estás a tentar apurar para os Jogos Olímpicos. Sim. Já o ano passado eu estava, mas como eles foram cancelados, claro, nós tens de adiámos fazer de novo. Mas tu disseste-me isso no outro dia, mas tu sabes que te apuras muito em cima. Normalmente eu sei bem que é nos outros esportes, mas sabem com não sei quanto tempo de antecedência. Nós sabemos mais ou menos com um mês de antecedência. Pois, mas normalmente os outros esportes não sei, mas acho que é mais alguns meses para se prepararem para o campeonato. Vocês olha, daqui a um mês, nós em Tóquio. Sim.
Sim. Pois, isso não é fácil. Não. Tens de preparar agora, caso aconteça, maravilha, caso não aconteça... Depende mais ou menos do que é que tu queres fazer. E eu quero ir. Claro, quando sim, eu estiver lá, se estou em forma ou não sei, não te consigo dizer. Claro. Não vou mas isso não é fácil. Não. Só ir aos jogos é... Isso Para não é mim, fácil. a questão é mesmo ir. Depois, vamos ali tentar jogar um bocadinho com o que eu tenho feito, ou com o que eu fiz até aquele momento, e tentar manter algum tipo de forma física. Não vai ser fácil, mas vamos tentar jogar um bocado com aquilo. Mas sim, o objetivo é eu chegar ali e estar, vou dizer uma porcentagem estúpida, ali em finais de junho, estar a 105%. Claro. E se eu descer... Estás a preparar para o teu pico ser aí. Aí sim. E se durante um mês, até eu fazer prova nos jogos, se for baixar 10% ou 15%, não se teste. Claro, é isso, não há nada a fazer também, não é? É aquelas coisas que não se controla, se preocupas com isso. Este ano, lá está, diferente em tudo. Mudou alguma coisa no acesso aos jogos e em termos de competições? Não. Tudo igual? Tudo igual. Tens duas maneiras de ir. Neste caso, eu tenho duas maneiras de ir no atletismo. Eu e todas as pessoas do atletismo têm. O Comitê Olímpico Internacional lança uma marca de acesso, que neste momento são 75-50. Eu estou a 3,26 metros, que não é uma coisa fácil. Ou tens que fazer 5 provas com uma marca razoável, em que cada prova tem uma pontuação. Cada lançamento tem uma pontuação, há uma tabela de pontuação, e cada prova que tu fizeres há uma bonificação de pontos. Portanto, uma prova qualquer, aqui no Porto, ou em Braga, ou em Leiria, seja o que é que for, geralmente são 15 pontos. Os campeonatos de Portugal, estou a falar de primeiro lugar, os campeonatos de Portugal são 100 pontos. Sim, é parecido com o Jiu-Jitsu. No Jiu-Jitsu é igual. É esse sistema. Há campeonatos que valem mais. E eles fazem a contabilização das 5 melhores marcas, fazem a média, e depois aquilo o pessoal começa a entrar ali no ranking. Claro. Eu neste momento estou em 45, se não estou enganado, nesse ranking. Mundial? Sim, em termos de pontos, sim. Porquê? Porque eu só tenho uma prova, que foi os 74 metros este ano, ainda de jeito. Ainda tenho uma de 70 metros e tal em 2020 e depois tenho 3 em 2019. Como aconteceu isto tudo com Covid, eles congelaram um bocado certas provas e certas marcas, porque não era justo. Para poderes usar, claro. Não é? Porque muita gente esteve confinamento, não esteve a treinar. 2020 foi propriamente um ano de zero para toda a gente, portanto eles decidiram, e bem, congelar. Agora, a minha ideia, e é aquela parte da programação que nós estávamos a falar, é atingir o pico de forma em duas alturas, entre aspas, diferentes, é no início, claro, e também estar ali no fim, em que são as provas que me dão mais pontos. É uma prova que vai ser... Tu tens quantas provas até? Não tenho número definido de provas, tenho provas, eles marcarem, se okay, marcarem amanhã uma, eu sou capaz de pegar no carro e ir. Entendi, já percebi. Porque interessa ter esses pontos todos. Sim, não interessa. Eu já vou-vos contar uma história para vocês perceberem um bocado das provas. São duas provas que eu quero apontar. Como os campeonatos de Portugal deste ano, que dão os tais 100 pontos, portanto vale a pena ir. E há uma que é na Polónia, que é no final de maio. Pronto, em princípio já está garantido que vamos, se houver que vamos. O 8º lugar, só são 8, o 8º lugar dá 40 pontos. Portanto, mesmo que eu chegue lá e faça o normal, 73, 74, 75, mesmo que bata o recorde pessoal e fique em último dos 8, são mais 40 pontos. Que é muito melhor fazer essa prova e ficar em último e ganhar 40 pontos do que fazer uma prova qualquer cá, que geralmente só dá 15. Claro. Portanto, nós estamos a apontar um bocado por essa parte. Estávamos-me a perguntar quantas provas é que há. Eu em 2018 fiz o meu recorde pessoal em Birmingham, ao serviço de Benfica. Fiz 73,26 e o... Fizeste quantos? 73,26. Sim. E os mínimos para o Campo da Europa eram 74 metros. Então isto aconteceu mais ou menos a meio de maio, que é geralmente, e aquilo tinha até meios de julho, mais ou menos, para fazer mínimos. Então o que é que nós fizemos? Estás perto, estás mesmo perto. Eu cheguei na segunda-feira e o meu pai, olha, vai haver prova em Leiria na quarta-feira, ao fim do dia, está bem, vamos. Eu cheguei lá, fiz 73,15. Olha, no sábado vai haver prova, não sei aonde. Ok, então eu andei sempre a competir, sempre. Então eu nesse ano, deve ter sido o melhor ano em termos de provas,
Eu fiz 27 provas o ano inteiro, neste caso o ano de 2018. Uma a cada 2 semanas, mais ou menos. Não, fiz 27 provas. Do momento em que eu faço os 73 até a última prova da época, que nós pegámos no carro e fomos a León, na Espanha, porque havia prova no sábado para competir, desses mais ou menos 2 meses eu fiz 20 provas. Em 2 meses 20 mais provas? ou menos, sim. Todas foi acima de 70 metros. Foi sempre, tinha que ser. Havia aquele momento. Mas isso aí não te permitiu subir a marca, não é? Já ia ser difícil. Vamos ser honestos, já ia ser difícil. E é muito do género, tu para fazeres tens que competir, não tens hipótese. E depois é aquilo que depois entra um bocado na nossa maneira de ver a programação. Vai chegar a uma altura, mais ou menos ali para maio, junho, que vocês vão me ver aí a dar aulas e não me vão ver a treinar. Então não treinas hoje? Não, tenho que descansar. Porquê? Mas hoje é terça-feira ou hoje é quarta, sim, mas eu tenho prova no sábado. Então nós fazemos mesmo essa gestão. Género, faz conta que numa semana tenho prova na quarta ou na quinta e tenho prova no sábado. Eu treino na segunda, terça descanso, quarta compito, quinta vou fazer um treino qualquer, sexta descanso, quarta compito. O corpo já está rotinado, já está, precisa de aliviar um bocado o stress, que eu ando muito congestionado, estar sempre a fazer peso, estar sempre a pegar em peso, sempre a treinar. Então nessa altura nós baixamos a intensidade mesmo para zero, porque vamos aumentar sempre de 2 em 2 dias ou de 7 em 7 dias, vamos aumentar muito a parte cardiovascular e mesmo a parte psicológica do movimento e do treino, nós vamos aumentar muito. Então vamos fazer sempre esta jogada, sempre. Como é que é a tua semana, tipo, pré-campeonato? Imagina que tens competição só no sábado. O que é que tu fazes? Treinas normal até a semana anterior? Treino normal mais ou menos até quinta-feira. Ok, então descansas sexta? Descanso sexta só e sábado vão embora. Mas mesmo a parte da programação é mesmo direcionada a lançar. Então, eu neste momento, até à primeira semana de abril, eu ando a fazer força máxima. Depois o que é que nós vamos fazer? Vamos passar a fazer força explosiva e potência. Vamos baixar muita carga, vamos então meter algumas repetições, eu neste momento ando ali no 1, 2, 3, vou passar a fazer tipo 5, 6, cronometrado, portanto os movimentos vão ser mais curtos, portanto eu em vez de fazer squat snatch vou fazer high angle snatch, portanto em power, movimentos rápidos, explosivos, fazer muitos saltos de pliometria. Aquilo vai-me baixar muito o desgaste físico e é sempre mesmo só para meter o corpo a mexer mesmo muito rápido, porque ao fim e ao cabo, quando isso acontecer, eu vou estar preparado para lançar também rápido, porque eu neste momento não estou muito preparado para lançar rápido, estou a lançar mais em força. Entendi. Então nós vamos fazer sempre essa gestão, mais ou menos esta parte é que eu gosto de chamar de pré-competitivo para a parte competitiva, nós estamos aí. Depois fazemos a parte competitiva, que é mais ou menos o mesmo treino, que é para dar ali um estímulozinho, sou capaz de meter uma série extra um bocadinho mais pesado só para me sentir forte psicologicamente, mas de resto, é mais ou menos meia hora, 1 hora de treino em termos de boxe. Mesmo a lançar, vou fazer muito menos lançamentos, eu agora ando a fazer uma média de 25, 30, 35, 40 por sessão de treino, passo a fazer do género 18. 12, é do género, faço 2, 4, 6 de aquecimento e depois faço 6 tipo estilo de competição. Estás ativo, mas reduzes bastante. Sim. Para sentir mais fresco também. Vocês têm que bater peso ou não? Não temos preocupação de peso nenhuma. Só isso aí já muda bastante, sim. E eu por acaso, eu quero ir à parte da Polónia porque nós vamos competir com as seleções. Portugal geralmente está na primeira divisão em termos de seleções nacionais e passou à Superliga. Superliga tens Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália, tens ali os tubarões todos, sim, do atletismo. Quais é que são assim os melhores em termos de país? Tem alguma seleção que é assim a mais forte? Os russos quando competiam eram os e os alemães também, os ingleses também tinham geralmente seleções mesmo muito fortes, e vamos apanhar os tubarões todos. Os polacos também. Os polacos são sempre duros, independente do que seja sobre duros. Tem todos mais ou menos o tamanho dele, não é? Era aí que eu queria chegar. Aos 16 anos, mais ou menos. Aos 16 anos eles são como eu. Eu por acaso estou mesmo que nós vamos ser 8 e eu gostava que alguém me tirasse, se aquilo acontecer, uma fotografia, porque vais ver gajos enormes e depois vês um gajo pequeno,
Porque sim, eu tenho 1,84m, mas comparado com um gajo que tem 1,92 metros e pesam 120, 130, 140 quilos, pá, esquece. Não tens hipóteses, os gajos são enormes. Claro, depois quanto maior fores, melhor é. Facilita muito, sim. Qual é que é a marca de um tipo desse então? Saber, eu vou competir com o gajo que é campeão olímpico, campeão do mundo, campeão da Europa, que fez 83 metros. Portanto, fez mais 9 metros de recorde pessoal do que eu tenho neste momento. Portanto, é mais ou menos. É um gajo que é capaz de chegar lá e fazer à volta de 77, 78 a brincar no primeiro lançamento. Eu tenho noção destas coisas, embora não me faz nenhuma diferença em termos psicológicos. Mas isso mostra uma força psicológica grande. Sim. Há pessoas que sabendo isso, sim, já ficam completamente afetadas, já nem querem ir, assim, o que não falta é pessoas assim. A minha teoria por trás, tu no jiu-jitsu vais lutar contra ele. Portanto, há uma coisa muito de mindset que tu tens de criar em ti, porque vão mesmo lutar, vão-se agarrar um ao outro. Eu não vou lutar contra ninguém, eu não vou competir contra ninguém, porque este vai lançar, este lança, depois vai lançar o outro, depois não. Claro. Nós não lançamos todos ao mesmo tempo, nem lançamos em sítios opostos em que ele vai me tentar acertar com aquilo e eu nele. Claro. Portanto, há sempre um compasso de espera. E o que é que acontece? Geralmente uma prova são 6 lançamentos, há provas de clubes ou de seleções que são só 4. E no final é que se vê quem é que ganha, porque cada um vai fazer o seu lançamento, depois fazem ali a classificação. Portanto, não há ali nenhuma competição direta. Se não é por causa de eu fizer 75 metros e ele fizer 75,01 que me vai dar força para fazer 75,2. Não funciona assim, infelizmente. Eu gostava muito, mas para mim não funciona assim. Não, e até um bocado o que estás a dizer, tipo, no desportos como, por exemplo, o jiu-jitsu, que o que eu faço tem influência no que ele faz diretamente. Exatamente. Eu limito-te, eu posso limitar. Tu não podes fazer nada em relação ao lançamento dele. Só tens de preocupar. Tu no fundo competes contigo. Tu tens de lançar o máximo e esperar que ele não lance. Não é por eu falar com ele, nós conhecemos todos e somos muito amigos uns dos outros, entre aspas. Não é por nós que andamos ali a conversar e tudo mais, eu não vou afetá-lo psicologicamente de maneira nenhuma, porque quanto mais a conversa derive numa cena de jogos psicológicos, que isso não acontece, pelo menos eu acho que isso não acontece, não vai afetar nada. Tal uma coisa externa vai afetar tanto eu, isto pode acontecer a qualquer um, uma morte de um familiar, um acidente, uma coisa qualquer, isso é um fator externo que pode afetar. Claro. Se não houver nada disso, ou é o tempo, ou é tu estás bem em forma física ou não. Dormiste bem, não dormiste bem, a programação está certa, não está, estás no teu pico, isso são fatores que conseguem, o resto não. Claro. E, acho que isso felizmente para mim eu penso assim, há muitas pessoas que não pensam. Pois, eu acho que isso é uma qualidade, acho que enorme, que eu acho que falta muito no jiu-jitsu. Acho que é exatamente o que o André estava a dizer, porque é um contra o outro, preocupamos muito mais com o outro. Com se vou afetar ou se não vai afetar a mim, mas no fundo é um contra o outro, mas o que interessa, na verdade, eu não posso mudar muito o que ele vai fazer pré ou pós, eu tenho que estar concentrado em eu estar bem. Sim. Tenho que preocupar comigo, mas normalmente as pessoas entram na luta preocupado com o outro. Já me aconteceu a mim também. E eu, para saber isso agora, é porque já me aconteceu o contrário. E sempre, eu já preocupava-me sempre comigo, depois houve uma altura em que comecei a preocupar mais com o outro, e agora percebi, e agora preocupo mais comigo. Mas foi as vezes que eu lutei pior, foi sempre quando estava preocupado com o que o outro vai fazer e o que o outro fez e com o jogo do outro. E eu acho que no jiu-jitsu é mais direto, por causa da competição, mas acho que devia ser assim em todos os desportos. Mas é um bocadinho diferente porque acho que também tem que haver isso, porque tu no fundo também tens que te preparar para o jogo do outro. Então é muito difícil tu desligaste completamente, dizer assim, não vou preocupar porque não há nada que eu possa fazer. O que eu estava a dizer é tipo, o foco principal. Isso sim, claro que se eu vou lutar contigo, eu já sei. Não posso entrar na guarda fechada, que senão vai-me arrancar a cabeça fora, não é? Mas eu tenho essa preocupação, mas o meu foco principal é em mim. E acho que é esse mindset espetacular. O que acontece muitas vezes é o pessoal se calhar mudar muito o jogo por causa de quem vai apanhar. Se calhar eu sou forte num jogo. Acontece isso no atletismo também. A sério? Sim. Como? Só o facto de. E eu já passei por isto. Eu fui medalha de prata em 2007. Não, em 2009. 2009, sim, 2009.
fui vice-campeão da Europa de Júniores. E no dia anterior a fazer a qualificação, geralmente o que acontece é o start list, e eu fui ver lá os nomes do pessoal. Ei, fogo, tem este, ei, não sei o quê. Pá, assusta um bocado. Assusta. E já lanças de outra forma. Já te preocupas de outra forma. Eu, por acaso, eu lembro-me desses campeonatos, porque eu vou-vos contar a história mais hardcore que eu alguma vez tive. Nós andámos a preparar os campeonatos da Europa e nós queríamos ganhar aquilo, que eu acho que é normal para qualquer atleta, e nós tínhamos feito a programação da época toda do género: tu vais competir, vais fazer o apuramento no dia 1, faz conta, e a final no dia 3. O que é que tu vais fazer? Treinámos sempre assim, tipo 2-3 meses antes. Tu, antes de cada prova que tu vais fazer no sítio à parte 2 ou 3 lançamentos de aquecimento, que eu fui, na altura lançava peso, 2 ou 3 lançamentos de aquecimento antes de entrares para a prova, que depois geralmente vão estar 2, 3, porque depois não tens tempo suficiente ou não tens lançamento suficiente para aquecer e tudo mais. Num apuramento geralmente só são 3 ensaios. Se não fiz esta marca, pronto, vais embora. Fiz. Logo. Só passam os 12 melhores. Pronto. Pá, o tempo todo, ok, não sei quem, não sei o que mais, isto e aquilo. O meu pai foi comigo, que a federação convidou, ou selecionou como treinador. E nós chegámos lá, fui requisitar o peso. Faltava um pai que é 1 hora antes de eu entrar para a cama de chamada. Eu estou com o peso na mão, vou, saco, pouso o saco, abro o saco, sapatos. Nós temos sapatos próprios para lançar. Não levaste sapatos? Não levei sapatos. Estás a falar de um gajo que tem 19 anos. Não és desculpa, mas pronto, ok. Depois comecei a pensar, aqui estava no quarto do hotel, que ficou debaixo da cena, da cadeira, e agora? Por acaso, nós tivemos sorte naquela altura, porque nós normalmente nestas provas temos sempre uma attaché, uma pessoa que faz a ligação entre o país, que não é o teu país de origem, com a organização toda e não sei o quê. E a federação geralmente tem sempre daqueles walkie-talkies, aquelas cenas. Então, como eu estava lá com uma pessoa que tinha um walkie-talkie, eles falaram com ela, não sei quem é. Então, um gajo, estava na Holanda, um gajo da organização disse: olha, entra no carro. E entrou no carro. Fomos a correr de carro. O gajo numa reta deu para aí 180, parou à porta do carro. Entrei outra vez no quarto, tirei os sapatos, entrei e o gajo sempre 180 no carro. Mas isto no meio de cidade, numa reta, qualquer coisa, parou mesmo em frente à cena da câmara de chamada, 2 minutos antes de fechar. Isto quer dizer o quê? Quando chegasse àquela hora certinha, se eu não estivesse lá dentro, esquece, podes ir embora. Não é que assim, não fiz nada, só tinha os sapatos comigo e a mochila, sentei-me lá, eu a suar por todo lado, toda a gente já ali, toda pronta para competir e não sei o quê. Aquilo geralmente há duas, como são ali 32, 33 atletas, geralmente é sempre assim, e aquele ano eram 33, 12 do lado, 13 do outro, não, eram 35, 12 de um lado, 13 do outro. Então, como há 2 sítios a lançar em simultâneo, os 12 gajos lançaram, eu era o último do meu grupo, os 12 gajos lançaram em simultâneo, e eu vou para lançar uma cerimónia de entrega de medalhas, e eu tenho que parar, eu só isso aí já está. Eu já estava mesmo a bombar, porque já estava nervoso, e se falho, e se não sei o que, se não sei o que mais, isto e aquilo, e já a pensar em tudo e mais alguma coisa. Lá acabou a cerimónia de entrega de medalhas, eu fiz o meu primeiro lançamento, aquilo geralmente tem uma linha, que é a marca que tens que apurar para os 12 milhões em amarelo, e eu lancei e aquilo passou, a linha. Eu, a sério, que fiz ao primeiro, vamos embora. O que é que acontece? A minha vontade era tanta de sair de lá, que deixei lá os sapatos. Não é possível. Pedir a um rapaz que eu conhecia, que era amigo meu, que estava dentro da própria, que eu já não podia entrar lá, para me passar os sapatos pela bancada. Ficou lá. Não é possível. Verdade. Cena mais hardcore assim, de atletismo que me aconteceu. Foi, estávamos noutra cena já. Isso foi para o apuramento? Foi para o apuramento. Na final, que ocorreu tão bem que eu disse ao meu pai que não queria fazer lançamentos de aquecimento. Vamos esquecer dos sapatos outra vez? Não vamos lançar mais, vou entrar na câmara chamada, faço 2 e está bom. E nunca mais me esqueço. No dia anterior, que ele choveu torrencialmente e eles cancelaram as provas e esperaram que deixasse chover para recomeçar, como foi no último dia do campeonato, se estivesse a chover torrencialmente, vai ser assim mesmo. Então, eu estava no apuramento e eu fiz no apuramento, estava no aquecimento da final, lancei lancei outro, começou a chover torrencialmente, tinha assim
tipo um frigoríficozinho, com as bebidas, eu encostei-me lá para não molhar os sapatos, para não molhar as pernas, para não molhar nada, e aquilo sempre a chover. Ainda perguntaram, queres lançar mais ou não? Não, está bom, vamos começar agora. E, o atleta russo fez tipo 19,81, que isto é o peso de 6 kg, e eu fiz 19,67, uma coisa assim do género. Eu na altura, não, fiz 19,95 e eu fiz tipo 19,67. 30 centímetros. Uma coisa assim do género, sim. Não. Pá, o meu pai estava lá, a minha mãe, eu arranjei maneira da minha mãe apanhar um voo para ir ver os campeonatos e veio embora sozinha. Sempre Holanda sozinha, esteve lá, veio embora da Holanda sozinha. Nós estávamos mesmo a contar que aquilo ia correr bem e que havia uma medalha. Nós estávamos a contar com uma medalha de ouro, mas pronto, uma de prata, não há stress. Mas organizámos mesmo aquilo tudo para... O único o único objetivo que nós não acertámos foi não fazer mais de 20 metros no lançamento de peso. Que poderia ter acontecido... Já tinhas lançado mais de 20 metros? Em treino já. Em prova fiz 19,81, que foi tipo 2 semanas antes dos europeus. Foi a única cena que não correu bem. Foi isso. Mas mesmo assim... Não, sim. Mas eu acho que essa parte mental, estamos há bocado a falar disso, em desportos como, por exemplo, o atletismo e há vários exemplos disso, que tens um lançamento ou, sabe, trabalhas o ano todo, por exemplo, os jogos, trabalhas o ano todo. Trabalhas uma carreira toda. Não é o ano todo, são 4 anos. É isso, exato, os jogos são 4. Exato. Por exemplo, este ano ainda é mais difícil porque é o 5º ano. Porque eu comecei a fazer a preparação toda para os jogos há 4 anos atrás. Eu há 4 anos atrás tinha 67 metros, mais ou menos. Era 67? 67 metros? Sim. Era. Diferença gigante. Sim, quando eu entrei na preparação para a minha preparação de 4 anos para os jogos, eu tinha 67. Nós fizemos uma preparação de 4 anos e nós pensamos assim, primeiro ano de preparação tens fases tipo 70 e eu acho que fiz 71. Depois fase 73, que foi o que eu fiz em 2018. Depois em 2019, supostamente era para lançar longe e não aconteceu. Não estava muito bem nos treinos, nas provas não. Fiz 71 metros e tal, uma coisa assim do género. Também não apanhei nenhuma prova, mesmo que eu gostasse mesmo. Vai aquela motivação extra. Depois, 2020, estás pronto para fazer mínimos, acontece o lockdown, mundial, tudo pânico geral. Tudo certo, né? E tudo bem. E nós deixámos ali um bocado do género. O trabalho foi feito. Embora a parte da época de 2020, do verão, não correu assim tão bem quanto isso, porque eu mantive-me sempre a treinar e eu atingi o meu pico de forma em treino na altura que supostamente devia ter começado a competir, porque nós nunca aliviámos, nunca aliviámos, a gente atingiu o pico de forma e depois aquilo. E mesmo em termos psicológicos eu estava completamente desgastado. Perdi o título de campeão nacional em 2020, o rapaz do Sporting ganhou, não há problema nenhum. Eu por acaso fiz um lançamento, eu já estava Mas como é que isso funciona? Tens um dia que é o campeonato nacional? Sim. E ele lançou mais longe que tu, foi isso? Sim, naquela prova foi. Ok. Eu não estava bem psicologicamente. Como é que eu ia te perguntar isso, mas como é que foi a tua carreira de ficaste em segundo nos Júniors? Certo? Sim. E depois como é que foi a tua carreira assim ao longo dos anos? Como é que foi a tua evolução? Ups and downs? Deixa ver, eu ganhei os Júniors, isto em 2007, sim, eu estava a dizer 2009, não, foi 2007 e depois nós em 2008 pensamos assim, bem, primeiro ano de sub-23, primeiro ano de sénior, vamos aos jogos. Em 2008, Pequim, bora. Não aconteceu. Claro. Não. Mas por pouco ou talvez? Não. Nem estava lá perto sequer. Nada. Ok, pronto, tudo bem. Não. 2008, pronto, 2009, não. 2010, não. 2011, também não. Mas estavas sempre com o objetivo de Sempre com o objetivo de ir a um campeonato da Europa, de ir a um campeonato do mundo. E nessa altura tu eras profissional? Sim, completamente profissional. Ok. E aí era lançamento do martelo? Ou não, do peso. Eu só mudei para o lançamento do martelo com 24 mais ou menos, que isto foi à volta de 2012, 2013. Ok. Sim, foi mais ou menos. Foi de 2012 para 2013. O que é que te fez mudar para o martelo? O lançamento de peso não estava a funcionar. Geralmente os lançadores de peso são
se são muito altos, não são assim tão gordos, se são baixinhos, eu só tenho 1,84m, são gajos que pesam tipo 120, 130, 140 kg. Claro. Pá, eu não estava muito com aquela cena de ser tipo, eles são mesmo obesos, não quero criticar as pessoas, mas são. E eu não estava muito com aquela cena de. Claro. Não. Pá, e depois também há ali um shift mais ou menos na minha cabeça, porque pá, tens um ano mau. Foi de que ano? Coisa... que ano, esses anos maus que estás a falar? De 2008 a 2012, mais ou menos. Ok, esses últimos 4 anos de lançamento de peso. 4, 6 anos, sim, foram maus. Houve ali um ano bom, entre aspas, mais ou menos, em que houve uns ibero-americanos, bate-me um recorde pessoal, era mesmo aquele ano, vais fazer mais 19 metros e não sei o quê, que eu fiz 18,48. Não aconteceu. Opa, e depois aquilo vai começando a bater. E tu tens que mudar. Daqueles 8, 12 gajos que estiveram comigo em 2007, no Europeu de Júniores, nenhum deles faz atletismo. Todos desistiram, passado pouco tempo. Ah, sério? Mesmo o russo, que foi campeão da Europa até foi campeão da Europa de sub-23, passado um pequeno tempo desistiu. Porque nos outros países não há tanto apoio monetário como isso, só há para os que são efetivamente bons, ou porque há aqueles que se demonstram que são efetivamente bons. Porque depois o resto tens que trabalhar, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens obrigações da vida, não é? E com a maior parte dos esportes, sem ser futebol. Com a maior parte dos esportes. Eu sempre tive uma estrutura familiar que me permitiu, e também tive um apoio enorme do Benfica, que me permitiu manter-me nesta cena. Eu vivo com os meus pais, não pago renda de casa, não pago comida, embora agora, como tenho uma alimentação um bocadinho diferente, pago alguma da minha comida, não é? Mas eu, se não quiser... não deve ser fácil a tua alimentação. Mais ou menos, não é assim tão má quanto isso. Não, de certeza que deve ser a alimentação de uma família de 6 pessoas. Eu posso dizer mais ou menos o meu plano. Eu tenho um nutricionista, ele mandou-me um plano recentemente. Deve ser pouco. Fala aí para cá, estou curioso. Mas deixa-me ver, já acaba essa parte e tu vais ver que não é assim tão difícil. E depois as coisas começam a bater. Tu começas a duvidar. E depois começas a arranjar ali maneira de sobreviver, entre aspas, de o que é que tu vais fazer no atletismo. E sempre me disseram que eu tinha jeito para o martelo. E tu começas a olhar, e eu, como gosto de atletismo, sempre gostei, sempre vi e gosto dos lançamentos todos, até de dar e de disco e tudo mais. Também lancei o disco e também lancei longe disco. Se cai no lançador de martelo, comer um bocadinho de coisa, pode ser um bocadinho mais baixo, mais leve. Aquilo como são 4 voltas, consegue se calhar criar mais velocidade. Vamos mudar. Não há hipótese, vamos mudar. E mudamos. Mesmo assim, foi um bocadinho um período lento. Aquela transição, não? Aquela transição de que, esquece. Demorou o mesmo tempo a pegar. Claro. Porque é a mesma coisa que já fazia como jovem, martelo. Não treinava nada mesmo específico porque a minha cena era mesmo ser lançador de peso, por causa que o meu pai foi lançador de peso. Também queria lançar disco porque dava para conjugar os dois. E aquela mudança de chip ainda demorou ali, tipo... 3 anos, mais ou menos. Que foi ali em 2017 que eu já faço mais 70 metros. Em 2017... Sim. 2016 já faço mais 70 metros. No último ensaio no campeonato de clubes, em que há sempre um despique entre o Benfica e o Sporting. Clássico. E eu ganho ao gajo do Sporting. Ganhaste ao gajo do Sporting com o Benfica? Estou orgulhoso! E ninguém estava à espera que eu no último lançamento faço mais 70 metros e ele, e eu já estava a subir, ele não estava a descer, mas estava-se ali a manter e ninguém estava à espera que eu fizesse aquela marca, então aquilo também começa ali em 2016 a dar ali um alento, depois em 2017 bora lá para a frente. Começa a lançar 71, 2018, 73, o ano passado, e depois é a cena dos jogos todas. Há ali sempre uma maneira de sobreviver no atletismo. Claro. Que eu sempre gostei de atletismo, sempre gostei de lançamento de martelo, e neste momento gosto mais de lançar martelo do que lançar daquilo que lançava peso. Sim. Há aqui uma coisa que eu vos vou contar, que vocês não sabem, que ali por volta de 2013, se não me engano, 2014, eu tive um ano de suspense. E isto funciona como assim. Nós, quando atingimos um certo nível, não sei como é que é nos outros esportes, mas no atletismo funcionava assim, agora não sei, nós somos introduzidos num grupo-alvo. Isto quer dizer o quê?
Nós temos, Portugal tem uma agência de antidopagem e esses atletas que estão na lista têm 3 em 3 meses, trimestralmente, fazer um formulário e têm que dizer 1 hora por dia onde estão, as horas de treino e onde é que treinam e contacto fónico e essas cenas todas. Se fores de férias tens que dizer de vais de férias, se fores de... não há assim grande liberdade. Claro. E quando eu fui a qualquer hora. A qualquer hora. Em 2018 tive em casa 15 contra a Argentina. E eu meti ali sempre entre as 7 e as 8 da manhã, porque eu sabia que ia estar mesmo em casa, e o gajo ia tocar à porta e acordava-me sempre. Mas o que aconteceu nessa suspensão toda, que foi assim um bocado injusto ao mesmo tempo, quando eles me introduziram nisso, eu não concordei, porque supostamente somos todos cidadãos livres, eu não tenho que dizer onde é que estou. Eu posso dizer onde é que treino, porque é normal, não é? Se quiser aparecer lá, tudo bem. Estás à vontade. Agora, eu tenho que dizer 1 hora do meu dia em que tenho que estar lá, sem saber se ele vai aparecer ou não lá. Tipo, não faz sentido. Eu podia ter posto a casa da minha namorada das 5 às 6 da manhã, faz quando? E tinha que estar efetivamente lá. Não fazia muito sentido. Então não mandei. Recebi uma falta e só podia ter 3 faltas. Recebi uma falta, ok, tudo bem, justifiquei a falta, eles não me retiraram a falta, justifiquei a dizer que era uma injustiça, supostamente somos cidadãos livres, blá blá blá, não sei o quê. Nada. Depois aconteceu, passado 6 meses, as faltas tinham uma validade de 18 meses, passado 6 meses ou 9 meses, uma coisa assim de género, que ele tinha que mandar até às 23h59, mandei à meia-noite e 5, uma coisa assim de género, um e-mail com o formulário todo preenchido. E os gajos faltam. E eu justifiquei, 5 minutos. Não dá para facilitar. Não. Pronto, ok, tudo bem. Segundo. Agora, a terceira falta é a cena mais ridícula. E eu, por acaso, tive sorte de que o Benfica teve mesmo por detrás de mim e chamou os advogados do Benfica para tratar mesmo do caso e tudo mais. Porquê? Porque eu, na altura, lançava peso e martelo para o serviço do Benfica e nós íamos ter os campeonatos de Portugal. E o que é que nós fazemos? Aquilo que estávamos a falar, eu vou ter os campeonatos de Portugal. Uma semana antes, eu tenho 0 treinos, ou mesmo muito poucos, ou não vou, e não sei o quê. O que é que acontece? Eu treinava na Maia, no estádio Professor Vieira de Carvalho, é assim que se chama. E eu fui na quinta-feira, não na quinta-feira antes dos campeonatos de Portugal, na quinta-feira da semana anterior. Pronto. Fui lá treinar e depois competi no sábado, domingo descansei, lancei na segunda, lancei na terça e eu não meti os pés no estádio, sequer. Não sabia o que é que ia acontecer. Fiz os campeonatos de Portugal, como fiz as 3 provas, foi eu contra o antidoping nas 3 provas. Mas na segunda-feira era lá um feriado qualquer na Maia e o estádio estava fechado e eu não sabia. Então o que é que nós fizemos? Na segunda-feira fomos treinar e cheguei lá e está tudo fechado. Está fechado o estádio? Pois porquê? Era o feriado de não sei o que mais. Eu, o que é que queres fazer? Olha, vamos embora, não consegues treinar, vamos embora. Ok, tudo bem, entrei no carro, fui embora. Isto foi em julho, mais ou menos. Em setembro, outubro, eu estava já não sei onde é que estava. Recebo uma chamada, já de não sei quem da federação, a dizer que, tinha sido a minha terceira falta, que iam abrir um processo, não sei o que mais. Mas como? Os gajos não me disseram nada. Contei ao meu pai que gosta muito de escrever e escreve muito bem, começou lá, exigiu uma carta. Nós não dissemos nada ao Benfica, porque pensávamos que aquilo ia passar um bocado, porque nós tínhamos provas de que não fazia nada, não fazia sentido. E os gajos mesmo assim nada, instalaram lá o processo, notificaram o Benfica, e eu tive que dizer ao Benfica. Isto foi mais ou menos entre outubro e fevereiro do ano a seguir. Andou assim para trás e para a frente. Então o que é que eles disseram? A minha terceira falta é dada porque o médico da ADOP, que era assim que se chamava, foi ao estádio e eu não estava lá. Naquele dia. Porque era feriado. Porque era feriado. O médico escreve no relatório em que foi lá e eu não estava lá, mas que as instalações encontravam-se fechadas. E eles mesmo assim não quiseram saber. Ia ficar lá à porta. Ia ficar lá, pronto, whatever.
Pá, o Benfica fez o melhor que pôde. Claro. Não posso dizer nada contra, fez o melhor que pôde. E eles se calhar podiam ter feito um bocadinho mais, mas eu percebo que ia ser uma politiquice enorme e que eles iam entrar ali em guerras com a Federação e com a ADOP e com o Estado, entre aspas, português, e eles não queriam muito entrar por esse caminho. Pá, eu tive que aceitar. E o que é que acontece? Supostamente a falta é dada finais de julho, faz conta 2014, e eu sou suspenso a 28 de fevereiro de 2015, durante um ano. Sim. Portanto, não há tipo retroativos nem nada. E eu, na época 2014, 2015, eu competi a época de inverno, que foi até fevereiro. Depois veio a suspensão, que eu já sabia que vinha a suspensão, e depois tive um ano inteiro sem poder competir. Porque a suspensão de 3 faltas de localização, por assim dizer, era um ano inteiro. Opa, pronto, ok, tudo bem. Tive um ano, treinei normal, fiz as minhas cenas normais. Como é que isso foi para ti? Tu já estavas a dizer que isso foi no final, mais ou menos, ou pouco tempo depois? É na transição, não, ainda pior. É na transição entre eu queria sair do peso para o martelo, sim. É nessa transição. Então foi mau ou foi bom para ti? Foi horrível. Não pude experimentar, não. Okay. Não pude. Pude treinar, mas não pude fazer nada. Claro. Lembro-me que eu tinha feito, antes disto tudo, tipo 67, 18, e eu na primeira prova, isto era a mesma fome, como costuma dizer, a mesma fome, tive um ano de suspenso, na primeira prova, depois da suspensão, eu bato um jogo ao pessoal, faço tipo 67, 43, uma coisa assim de género. Um gajo estava mesmo chateado, com vontade de competir e tudo mais, que foi uma injustiça enorme e tudo mais. Mas foi muito mal por causa de ser naquele período de transição. Claro, está tudo uma coisa nova e não podes experimentar mesmo num campeonato, como é. Entendi, claro. E qual é que é a tua relação com o Benfica, no sentido de eles apoiam-te, ou já apoiaram, ou fazes parte do Benfica? Não, eu faço parte do Benfica. Eu sou remunerado pelo Benfica, eu sou um atleta normal, eu recebo o meu vencimento normal. O contrato que eu último que eu assinei acaba este ano, foi de 3 anos, geralmente aquilo calha ali, ciclos olímpicos 3 anos, 4 anos, 2 anos. Com esta cena toda do Covid e tudo mais, o ano passado, como nós efetivamente tivemos muito tempo sem treinar, e eles tiveram muito tempo sem treinar, eu não, nós tivemos uma redução de 25% no salário durante 3 meses. Uma declaração, ok, tudo bem, assina, eu aceito, mas não posso fazer nada, não é? Claro. Sim. O clube não tem dinheiro, porque no atletismo de Benfica sempre jogou um bocado com a corrida de Benfica, lá em Lisboa, que dava uma grande parte do orçamento do clube, neste caso da secção de atletismo, os patrocinadores, e a SAD ou o Benfica ainda ajudava ali um bocado. Com isto tudo que não há provas, ou há poucas provas, ou só podem treinar os atletas da primeira divisão, ou não sei o quê, eu acredito que as receitas também do estádio têm aumentado muito e eles estão-se a preparar também para começar a cortar. Não faço a mínima ideia se me vão cortar a mim ou se não vão, também não sei. Mas é uma relação normal. Tudo que eu precisar, eu tenho. Eu posso-vos contar que foi uma prova à Bulgária? Não. À Roménia. Foi uma prova na Roménia e vocês vão seguir. Eu tinha a prova no sábado, na sexta-feira nós fazemos sempre isto, vamos uma prova, vamos ver o sítio onde vamos lançar. Ver a pista, ver o sítio, fazer meia... Tipo um ritual ou para ver? Um ritual e também para saber como é que as coisas são. Para não ser o choque no dia, não é? Onde é que tu entras, para onde é que vais, costumamos a fazer isso. Sim, nós fazemos sempre isto. Nós fomos na quinta-feira, na sexta-feira, olha, vamos lá outra vez e tal, aquilo como não é baixa intensidade, entre aspas, dá sempre a fazer qualquer coisa, mexeste um bocado, fomos na quinta, fomos na sexta. O que acontece? O autocarro na quinta-feira para numa cena, com um cimentozinho, na sexta-feira para e já não tem cimentozinho, tinha assim uma gravilha. Eu chego lá, saio do autocarro, normal, meto o meu pé enterra no meio da gravilha e eu caio com a cena toda da vergonha de cair, levanto-me, fico assim a olhar, ninguém viu, vou andar, sento-me numa cadeira e aparece lá o treinador dos lançamentos, que é o Paulo Reis, que é o diretor técnico nacional de lançamentos. Bem, vocês já estão todos orientados, eu vou tomar café. Eu, Paulo, não vais não.
E ele, porquê? Pá, eu acho que parti o pé. Como assim? Então eu tirei a sapatilha meia e tenho desde o gênio até o meu pé, tipo um cepo enorme, tipo uma cena mesmo, inchado, roxo, já tudo. E ok, está-se bem. Bem o INEM, lá da Roménia. Vamos para o hospital, vou lá com a federação, com o vice-presidente da federação, com o fisioterapeuta da federação que foi connosco e tal, não sei o quê. Pá, espetacular. Não tenho nada a dizer do hospital, pelo menos da parte das urgências. Olha, vamos fazer um TAC. E aqui ele sobe, então o elevador sobe, abre a porta e eu fui com um rapaz da fisioterapia. Pá, estás a ver assim, aquelas janelas e tipo, não está acabado. Veja tipo a espuma, não tem um restilhamento, vejo tipo o a meio decidiram, pronto, está feito, vamos embora. Exatamente, sim. Então, entro na sala de raio-x e tenho uma porta, eu não sei se vocês conhecem o filme O Hostel, aqueles filmes de terror. Sim. Tem uma porta de madeira que a qualquer momento, se tu espirras, aquilo cai. Sim. E eu virei para ele, olha, não me deixes aqui sozinho, porque vem o gajo com uma reta que me vai dar na cabeça, eu vou ficar aqui. Pá, mesmo cenas, mesmo... Mas com medo de ser raptado no hospital. Mesmo degradante, estava mesmo a morrer. Ainda por cima estava de cadeira de rodas, pé partida, não conseguia. Não conseguia correr. Não conseguia correr, porque eu tentei pousar o pé no chão. Não dá, não consigo. Uma dor enorme de género. De 0 a 10 eu tive tipo 15. Nunca senti uma cena assim do género. Só de pousar o pé, só de pousar. Opa, isto para dizer o quê? Pá, fizemos as cenas todas e tal. Raio-X, lá o técnico. Vais ter que ser operado. Eu fui. Ixi, não vou ser operado aqui. Não. Lembro logo dele, não, aqui não. Fomos lá nas urgências, o médico, olha, vais ter que ser operado porque tu fizeste uma... Eu parti o 5º metatarso do pé direito. O que é que acontece? A fratura não foi assim. Foi assim. É o pior, não é? Yeah. O que é que tem pregos e parafusos ali. Até hoje? Sim. Nunca aconteceu. Isto para dizer o que é do Benfica. A minha patroa, a minha boss do Benfica está em Portland, nos Estados Unidos, e eu estou na Roménia. Estou eu num hotel a jantar e ela liga-me de Portland a dizer-me, António, não te preocupes. Pá, nós pensámos em te mandar embora já. Havia um voo no sábado para te vir embora, mas não, vais ficar aí. Para não estás a vir sozinho e não sei o quê, ficas aí, na segunda-feira vens embora com a seleção e quando chegares ao aeroporto de Lisboa, vai um gajo do Benfica te buscar, vai-te levar logo ao Hospital da Luz e tu só sais lá até seres operado. Eu, ok, está-se bem. Pronto, perfeito, não há stress. E entro, maravilha. Tipo, às 3 da tarde, falei com um ortopedista, nunca mais me esqueço, um ortopedista do Sporting, o gajo era espetacular, olha... Estive lá sentado à espera, olha, nós não conseguimos arranjar maneira de operar antes da meia-noite. Portanto, nós vamos te mandar embora e vens amanhã aqui. Ok, está-se bem. Meteram-me no carro de Lisboa, jantei, disseram-me logo, olha, tu podes comer agora, jantar, mas amanhã não tomas pequeno almoço, não comes nada, que a gente vai te enfiar logo no primeiro buraco. E eu, está-se bem, ok, perfeito. Acordo de manhã, uma chamada, António, estás aí, estou... vais ser operado à 1 da tarde, ok, fixe, tranquilo, não há stress. Entrei no Hospital da Luz, quando fomos para o bloco operatório, você já foi operado, não já? Está muito tranquilo, minha senhora, eu não me posso levantar e fugir, eu não consigo andar. Já estavas conformado com aquilo. Eu não consigo andar, eu disse, a sério, pronto, ok, tudo bem. Pá, melhor cena, trataram de tudo, um apoio incrível, não posso, nesse aspecto aí, em termos de apoio aos atletas, pá, eles têm aquilo muito bem montado. Mesmo no estádio, eu se vivesse em Lisboa, pá, ligava, olha, quero massagem. E à clínica do Benfica, ao estádio. Eles faziam massagem. Olha, tenho uma dor aqui, não sei quem. Houve uma prova que eu fiz também, que ia fazer ao serviço do Benfica. Pá, eu tinha uma cena qualquer no género, eu tive que ir para Lisboa para apanhar o avião para ir com a equipa toda. Pá, como fui ao estádio, olha, dá, ok, entra, olha, vamos ver, olha, tens aqui uma contratura, olha, vamos ver, está tudo bem, vamos, posso ir. Claro. Nesse aspecto aí não lhes falta nada. Mesmo com a cena de Covid, que é a mesma coisa engraçada, que isto se calhar não é muito falado. E eles têm dentro do estádio sítio para fazer teste. Portanto, eles testam os atletas todos várias vezes. Nós tivemos o rapaz do peso que foi agora a Campeonato da Europa de pista coberta. Ele chegou na segunda-feira, saiu, ou na segunda ou na terça, não sei. Saiu do aeroporto, foi logo ao estádio do Benfica ser testado, para ver se tinha, passado 3 ou 4 dias foi lá outra vez ser testado, se tinha, se não tinha. Nesse aspecto eu não me posso queixar. Claro, o Benfica é o melhor clube do mundo, não é?
Basicamente é o que eu estou a tentar mostrar ao André há anos, eu não acredito. O Sporting também funciona assim, em termos de atletismo e tudo mais, de modalidades amadoras. Agora não sei porque, na altura que eu falava mais com o pessoal, era o Bruno Carvalho que estava, e ele era muito ligado às modalidades amadoras, e eles injetavam muito dinheiro nas modalidades amadoras, porque eles chegou ali uma altura, tirando o atletismo masculino, e eles ganharam tudo. Vôlei e hóqueis e futsais e não sei, eles ganhavam tudo. Depois há ali uma mudança de lideração, não é? De liderança e pronto, não é a mesma coisa. Mas funcionam os dois da mesma maneira. Não, eu estou a falar, mas por acaso eu sou apoiado também pela Clínica Dragão, não é pelo Futebol Clube do Porto, felizmente. Mas é pela Clínica Dragão, que é a clínica que é dentro do estádio. É dentro do estádio e também, obviamente, trabalha com o Porto. E exatamente igual. Tratam-me sempre de qualquer problema que tenho. Eu preciso de uma consulta, arranjam-me logo. Tenho o Rogério, que trabalha lá na clínica e é espetacular. Uma consulta, também precisei de ser operado. Fui lá uma consulta por causa do cotovelo. Estava há um ano e meio com problemas no braço, que perdi a força, e então fui a não sei quantos médicos, fiz não sei quantas ressonâncias, não encontrava um problema, mas eu não conseguia treinar, então passei um ano ali, não é possível, não sei o que é que se passa, é difícil quando tens o problema e não sabes ali o que fazer, não é? E fui lá, foi logo, tirei queda, uma consulta, 10 minutos, viram o que é que eu tinha, pronto, ok, vais ter que ser operado, um mês depois, ou menos de um mês, olha, arranjamos a operação, tudo pronto. E em menos de um mês resolvi tudo o que não tinha conseguido resolver no ano e meio anterior. Então tenho que agradeço imenso e ajuda-me até hoje. No outro dia fui lá. Agora, nós é um bocadinho diferente, porquê? Porque nós competimos diretamente para eles. Há sempre provas de clubes e tudo mais, eles precisam de nós. Claro. Estás a perceber? Então eles têm mesmo que fazer aquele papel de forcing e tudo mais, porque passado 2 ou 3 meses eu parti o pé e passado, tipo, sei lá, eles diziam que eram 12 semanas a recuperação, eu ao fim de 7 já andava com o pé no chão. Já andava já não andava de bota sequer, porque geralmente aquilo é uma bota que tu apoias só o calcanhar. Não, eu já passado 8 semanas já andava a lançar. Antes de receber alta tipo, eu fui uma quarta-feira receber alta de médico, à 9ª semana, e na terça-feira já tinha ido lançar. Claro. Já não queria saber. Tanto é que eu entrei no consultório, aquilo é um milagre. Eu entro no consultório, fico com o meu pai, de muletas, não é? Para dar aquele coisa de que o meu pai. Mas já tinhas lançado? Já. Só aquele ar de coitadinho, não é? O meu pai chegou-me logo. O meu filho ontem foi lançar. E bem, este gajo está aqui de muletas agora? Estás de muletas a fazer o quê, meu? E depois acaba a consulta e eu saio, o meu pai com uma saca, com uma sapatilha, e eu logo no consultório, tá. Calça sapatinha, não sei o quê, muleta nas costas, vamos embora. Este médico é que é bom, ele entra de muletas, só com as muletas nos costas. Na viagem, nós fomos a Lisboa, na viagem de carro para cima, estou eu a ligar a minha patroa, olha, vai haver prova. Nós tínhamos prova de clubes em Espanha, acho que era em Espanha, uma coisa assim do género, de clubes em Espanha, passado 2 semana e meia. Eu, olha, vai haver prova no sábado, eu preciso competir. Ei, mas António, tu acabaste de receber alta e não sei o que, não te preocupes, não há stress. Ei, mas nós não temos mais ninguém, na boa. Fui competir, passado tipo 3 ou 4 dias de receber alta, porque precisava mesmo de competir, porque eu não sabia como é que estava. E fomos fazer a prova de clubes, e eu faço o primeiro lançamento. Opá, os 2 primeiros não tinha hipótese, só tinha hipótese se estivesse em forma. Mas o terceiro lugar era garantido, então eu faço o primeiro lançamento, e tipo 59 metros. E ela, olha, não lances mais, não precisas lançar mais porque o terceiro lugar já é garantido, o quarto não vai chegar à tua beira. Eu, não, mas eu quero lançar. Então estou ali e tipo faço. Tens alguma desvantagem em fazer isso? Não. Okay. Chegava lá e pronto. Já fizeste a tua marca? Já fazia a marca, não precisava chatear, mas eu queria mesmo competir. Então ainda fiz os 4 e ainda consegui melhorar para 5 metros, acabei a prova, para 6 metros, comecei com 59, acabei com tipo uma diferença gigante, não é? Uma prova de melhorar 5 metros é... Opa, porque não estava a lançar a minha, não estava assim meio coisa e não sei o quê, e queria puxar, não sabia se podia puxar pelo pé, então andava ali um bocado aos altos e baixos. Mas Benfica, Sporting, o Porto também tem sempre, e mesmo os clubes pequenos têm sempre aquela estrutura que te facilita muito este tipo de situações, de lesões.
se queres massagem, se não queres. A federação também tem uma coisa do género, mas como há níveis diferentes para cada atleta, tens o pessoal da pré-pol, que é o pessoal dos jogos, depois tens 2 níveis, que é o nível 4 e o nível 5, tens umas marcas para fazer, e neste momento estão um bocado congeladas, acho eu não sei se estou no 4, se estou no 5, se onde é que estou, faço a mínima ideia, também estou muito preocupado. Mais ou menos assim. Ok. Sim. E como é que é no cenário nacional, assim, competes a nível nacional, mas foste campeão nacional já 35 vezes? 3 vezes só. No martelo só. Mas tens pessoas, é renhido, achas que estás um pouquinho distanciado? Ser honesto. Podes ser completamente honesto aqui. Distanciado. Estás distanciado nos 6 metros. 6 metros? 6 metros é muito, não é? O rapaz do Sporting fez, na mesma prova que eu fiz os 74. Esse rapaz do Sporting, já falaste há bocado, é o que está mais perto, não é? Sim. Ok. Na prova que eu fiz do meu recorde pessoal, os 74, ele fez a melhor marca dele deste ano, 68 qualquer coisa, não sei. Portanto, ele fez 68 e eu fiz 74. Há ali uma diferença. Em Portugal, tu és o único capaz de atingir a marca para os jogos? Sim. Pelo menos pelo que eu estou a ver, sim. Okay. Aqui no lançamento de martelo, sim. Só se acontecer uma coisa que eu não estou a contar, mas pronto. A menos que ele ganhe assim já uma cena, força... não faço a mínima ideia, mas sim. Ok. Então em Portugal estás sempre relativamente tranquilo. Confortável. Sim. Okay. Uma das coisas que eu... Embora, deixa-me só dizer, embora eu não ligo muito a isso. Claro, no momento em que começares a ligar a isso, é o momento em que as pessoas... Não me interessa as coisas começam... nada o lugar em que eu fico. Eu posso perfeitamente ficar em último e fazer o meu recorde pessoal e sou o gajo mais feliz do mundo. Só uma diferença do que fazer uma má marca e ganhar. Ok, e se acontecer nos Jogos Olímpicos, eu até ainda perdoo. Se ganhar uma má marca, eu ainda perdoo. Mas no resto das provas, não me interessa. Ok. Isso vem da conversa que estávamos a ter um bocado. Do mindset, não é? sim. Não, eu acho que quando és assim é muito difícil abalar o psicológico de uma pessoa que tem um mindset como esse. Sim. É muito difícil. O ano passado, quando eu perco os campeonatos de Portugal, não é tanto ele ter lançado longe, foi mais eu ter lançado pouco. Mas... foi um mau dia? Foi tudo. Foi um mau dia. Foi a maneira como é que os campeonatos foram organizados, a situação toda do stress. Tipo, na quinta-feira acordo com um terçolho, não conseguia abrir o olho direito. Não sabias muito bem para onde é que elas a tirar. Eu não conseguia. Acho que é para ali. Estava mesmo com o olho mesmo mega inchado, não conseguia abrir, andei a pôr pomada. Naquele dia ainda tinha o olho mesmo muito inchado. A prova foi às 9 da manhã, que geralmente nunca acontece. Normalmente a que horas? É tipo às 2, 3 da tarde. Eles geralmente fazem 2 sessões, uma ao sábado e uma ao domingo. Fizeram tudo num dia por causa do Covid e não sei o que, às 9 da manhã. Fui para Lisboa. Sou obrigado a competir em Lisboa, porque em mais nenhum sítio, eles fizeram em vários sítios para não haver muitos atletas aglomerados. Nos outros 2 sítios, havia um em Braga e um... Mas marca um dia, tu... Não, por causa do Covid fizeram isso. Tu é na Madeira, tu é em Braga... Sim. E fizeram como é que fazes? isso. Tu filmas? Não, é uma prova oficial. Tem juízes e tudo mais, mas em tem um juiz diferentes. Em cada sítio, então? Sim. Fizeram em polos diferentes. Geralmente é tudo no mesmo sítio, mas como há a cena de Covid, fizeram em polos diferentes. E eu sou obrigado a ir competir a Lisboa, porque no sítio que eles marcaram em Braga, no estádio no 1º de Maio, eu não posso lançar lá dentro por causa do futebol. Então eu tinha que lançar num campo à parte que não tem espaço para mim. Então eu sou obrigado no dia anterior... Espaço para ti porque lanças mais do que isso. Yeah. É a história da árvore de novo. Sim. Eles não me deixam lançar. Não me deixam. Então eu sou obrigado no dia anterior a ir para Lisboa. E depois já ali... depois eu não estou bem fisicamente, porque passou muito tempo, não estou bem psicologicamente. Faço um lançamento que me dava para ganhar a prova, mas é nulo, porque eu calco, porque me desequilibrei e não sei o quê. E começa ali a criar uma tensão normal. Faz o primeiro, não corre bem, no segundo, tu não estás bem psicológico e aquilo avala-te um bocado. Eu posso dizer que quando fiz o meu recorde pessoal dos 74, há 2 semanas, o meu primeiro lançamento foi nulo. Portanto, eu faço nulo e depois faço 74. Portanto, como tu estás bem, não há nada que te afete, não deixa de... Claro. Como estás um bocado mal, fisicamente, tens a cena do olho, as coisas não estão a correr bem. Muita coisa junto, não é? Uma coisa em muita coisa em si.
E ele está normal, faz a prova dele normal, e eu faço uma prova de caca mesmo, pronto, das piores que eu posso dizer que tive. Faz parte também. Normal. Para tu perceberes, o reverso da medalha é que passado uma semana há a final de clubes, em que há sempre o despique entre o Sporting e o Benfica. Ou seja, tu e o outro. Sim, outra vez. E eles pensavam é sempre os dois. Sim. E eles pensavam que o rapaz ia-me ganhar, porque tinha ganho os campeonatos de Portugal na semana anterior, e não sei o quê, mas eu, calma, isto é uma prova de clubes, o Benfica precisa de mim, eu não vou deixar ficar mal. Ganhei a prova. Já ganhas a motivação, sim, já foi diferente. Mostrar que era mesmo só um dia mau. Foi, sim. Qualquer um dos 4 lançamentos que eu fiz deu para ganhar a prova. Não, ao mesmo tempo, o que acontece? Ele, como também recebe um bocado o manto de ter ganho, pressão para ele foi muito grande. E para mim não foi. Ele tinha que corresponder ao ele tinha que corresponder e não estava a correr bem para ele. Não. E eu estava um bocado mais solto e queria mesmo... mas aí também dava para ver pelos números que, assim, eu estou a falar sem faltar ao respeito. Não é isso, é que foi mais por tu não teres lançado também, não é? Sim. Ele lançou, imagina, 68 ou 67, mas estás habituado a fazer 70. Foi mais ou menos isso, por acaso. 70 e tal, por acaso então... estiveste bem, foi mais ou menos isso. Ele fez 68 e eu fiz 67. Foi mais ou menos isso. Eu já percebo, próximo juiz da prova, sério. Foi mais ou menos isso, por acaso foi. Mas, assim, imagina, ele ganhou, mas foi porque tu não fizeste 60 e tal, não foi porque ele fez os 80. Sim. Então acho que seria se calhar um pouco expectável tu ires ganhar esse. Sim, uma coisa que tenha mais responsabilidade, eu também já não tinha a cena do weight, por acaso foi no dia anterior, mas fiz uma cena diferente, em vez de ir de comboio, fui para Aveiro ter com um amigo que é treinador e também tem outro amigo que é o atleta dele, e já fomos mais na descontra, já ficámos a dormir numa casa de Benfica, já foi mais o stress e a cena toda foi muito mais dissipado, foi um ambiente muito mais relaxado. Isso aí ajudou um bocado. Claro. Nas coisas fui de comboio, depois tens de estar de máscara e depois tens... tudo diferente, não é? Tudo diferente. E este ano, e é aquilo que eu... Se alguém me perguntar, eu digo, graças a Deus que o futebol nunca parou, e quando o futebol no ano passado começa, há federações, especialmente a minha, que se começam a mexer também, dizer, nós estamos aqui, nós precisamos competir, claro. Porque há este lockdown, agora este ano em 2021, e sai logo uma declaração, uma coisa qualquer, em que atletas de atletismo da primeira divisão ou de clubes da primeira divisão ou de interesse nacional podem treinar, podem competir, podem fazer tudo e mais alguma coisa como os atletas do futebol. Claro. Então para mim é espetacular. Maravilha. Posso treinar à vontade, posso competir à vontade, há provas, marcam provas, eu posso as fazer, não tenho nenhum tipo de... Somente só um fim de semana. Por acaso fui a Leiria 3 vezes, não fui mandado parado pela polícia, mas se fosse tinha sempre o papel da declaração e tudo mais. Portanto foi espetacular essa parte. Não posso queixar de nada. Então agora mais, falando mais dos Jogos Olímpicos, agora estás no pico do que agora da tua carreira? Não. Não estás no máximo? Não. Ou esperas estar nos Jogos Olímpicos? Eu espero estar lá. Se não acontecer, há sempre 2024 em Paris. Aí eu acredito que seja mesmo... Eu estava a perguntar porque tu bateste o teu pé há 2 semanas. Sim. Certo? Por isso é que eu estava a perguntar. Tenho assim um bocado atrasado o ano passado. E o ano passado, por volta de maio, fiz vários dias em que andava a lançar isso em treino. Portanto, venho assim um bocado atrasado. Ok, já percebi. E como não estamos a fazer mesmo... para tu veres, eu no sábado faço um recorde pessoal e na sexta-feira vim fazer força. Vim fazer meio back squats e cleans pesados. Andei com a máquina de limpar e andei a passar na box. A limpar o chão. Não foi um dia ideal, tu conseguiste bater o recorde? Não é isso. Um gajo que está mesmo em forma e a preparar-se, não vai andar a fazer limpezas e a fazer tonelagem ou pesos pesados no dia anterior. Não vai. Mas acho que isso tem uma tendência, o que deves fazer, mas há sempre exceções. Há vezes em que não é suposto acontecer, não é suposto lançar muito, mas aquele é o dia. E nós andamos mesmo eu gosto de competir.
gosto de competir porque eu preciso de rotação, eu preciso sentir. E eu fiz 5 provas até bater o meu recorde pessoal, e eu aquelas 4 provas que eu fiz até bater o meu recorde pessoal, deu mesmo para saber o que é que andava a falhar. E depois eu tinha pessoas que me filmavam a competir e chegas ao treino, lanças de uma maneira, chegas à prova, estás a lançar completamente diferente por causa do... Mas estamos a falar de coisas milimétricas. Não, erros crassos mesmo, não estamos a falar... Dá para ver mesmo ao longe. Mesmo ao longe. Ok. E, porque cenas do género... Eu em treino o martelo é de 7 kg, exatamente como da prova, mas eu em prova o martelo está mais leve. Não sei porquê, estou com o martelo na mão e ele é mais leve, então aquilo muda logo o ritmo. Então eu preciso competir para ajustar a minha técnica e a maneira como eu vou sentir, e à medida que vou competindo, eu vou conseguindo ter mais consciência corporal. Eu já sei o que é que vai acontecer, eu já sei que isto no treino não acontece porque ele está mais pesado, é o mesmo peso, mas eu sinto mais na mão. Em prova, com a adrenalina, a cafeína, tudo, aquilo torna-se completamente diferente. Então naquela prova, foi diferente. O aquecimento não foi nada por ali além. A única coisa má da prova, por causa do Covid, éramos muito poucos, éramos só 5 a competir. Havia a cena toda de distanciamento social, toda a gente tinha a máscara, não sei o quê, e eu ainda fiz uma cena mais hardcore, porque aquilo é o ar livre. Tem a gaiola, não é? E nós lançamos para ali, tem uma gaiola, e eles estavam todos aqui, entre aspas, todo com a distanciamento social. Como havia aqui um espaço, e eu vim para aqui. Portanto, estava ali à vontade, apanhar sol, sem máscara. Tu lançavas e ias buscar o teu engenho. O engenho é o mesmo para ti sempre, não vais andar a lançar com engenhos de outros. Portanto, não há contacto nenhum com cenas, nem... Claro. Portanto, eu lançava e buscava um engenho, estava ali tranquilo, cada um, há ali uma ética, sempre houve. Ninguém vai atropelar-se ninguém, portanto, uma coisa normal. O primeiro foi nulo, ok, tudo bem. O segundo eu faço 74. Estás a ver aquela cena do Son Goku, do Super Guerreiro? Uma cena que vocês não sabem, e se calhar vocês nunca experienciaram, mas no atletismo, especialmente nos lançamentos, é muito grande. É que quando nós lançamos, e aquilo nos sai da mão, nós sabemos quando é um bom lançamento. Nós sabemos que aquilo é recorde pessoal. Parece uma cena mágica, mas é incrível. Eu já experienciei isto várias vezes. Fazer 40 lançamentos por dia, tu já sabes. Tens um feeling. Já em 2018, quando eu fiz os 73, eu já sabia, mesmo quando eu lancei agora os 74, quando ele me sai das mãos, eu já sabia que ia ser não sabia quanto é que ia ser, mas sabia que era um bom lançamento, sim. E eu não o via cair, porque tu nunca olhas, porque tu tens o círculo, tu não queres fazer nulo, portanto, tu olhares, podes criar algum desequilíbrio, e tu não olhas. Portanto, se ele sai da mão, e tu já sabes. Já sabes, é aquele, foi este. Então um gajo, berrou enorme, berrou muito, e aquilo parecia mesmo como o cabelo ia se transformar em loiro. Não aconteceu, mas foi uma cena mesmo, foi mesmo hardcore. E nós andamos sempre a trabalhar um bocado isso. Todas as semanas andamos sempre a treinar isso. Ando ali a limpar, a treinar e tudo mais. É o momento para competir, porque eu preciso ganhar aquela sensibilidade. Se houvesse provas, por acaso houve prova no fim de semana passado, eu não fui porque não. Comecei uma semana, ia ser a última semana das primeiras weight de força máxima. Estava mesmo de rastos. Já não dava para lançar. Já não ia mesmo dar para lançar. Foi mesmo a última semana que ele ia ser mesmo pesado, e esta semana é a primeira das últimas 4, e que também ainda se tornou ainda mais pesado, embora os movimentos são diferentes, mas se tornou-se ainda mais pesado. E o volume era muito grande, e ia ser outra vez no mesmo sítio, ia ser outra vez as mesmas pessoas, portanto íamos só estar 5. Não dava. Eu não ia também pegar no carro. A prova foi às 11 da manhã. Eu nessa prova, nós estivemos aqui a treinar, estivemos a fazer as limpezas, tivemos tudo e não sei o quê. Eu fui para casa, descansei, às 6 da manhã acordo, pego no carro às 7, estou em Leiria tipo às 9h30 da manhã, para competir às 11. Não ia estar a passar por isso tudo outra vez. Não. Claro. Não valia a pena. Porque também depois entra aquela parte que estávamos a falar no início, dos pontos e de tudo mais. Ok, tudo bem que eu preciso de outra prova a 73, ou a 74, a 75, mas ia ser mais 15 pontos. Só de bonificação. Não ia ser então nada do outro. Que me puxasse, me dissesse assim, olha, a prova vale o primeiro vale lugar 100 pontos. Vale. Ok, aí vamos. Que eu tive que me deitar às 3 da manhã, um gajo
bebe uma lata de cafeína a mais, ou toma 2 cafés, 2 expressos, uma coisa assim aquilo arrebita um bocadinho, mesmo que depois eu morra para o mundo à tarde, vale a pena. Agora mais 15, será que vale a pena estar a fazer outra vez o esforço? Prejudicar depois o resto do treino todo. Estas provas são todas a meu encargo, portanto o Benfica paga as locações ou tudo mais de provas de clubes. Todas as outras provas sou eu que as pago. Combustível, portagens, se ficar num hotel ou se não ficar, isso é tudo ao meu bolso. E estar a fazer uma 6ª prova em que eu vou gastar outra vez mais portagens, mais gasóleo, mais desgaste do carro, mais desgaste meu. Não vale a pena. Não. É isso. Quando o objetivo são jogos. São jogos, sim. Aí não vale a pena. Não vale. Claro. Agora sei que vai haver ali à volta de abril, meio de abril, finais de abril, inícios de maio, vão começar outra vez a haver provas, porque vai haver a prova na Polónia no final de maio, portanto o pessoal precisa de competir antes e a federação vai querer que o pessoal compita, aí já estou pronto mais ou menos para fazer, para voltar a treinar, para voltar a competir e a voltar a treinar para competir. Maravilha. Quanto é que te falta para atingir a marca para ir? Atingir a marca são 3 metros e 34. 3 metros e 34. É um gajo ir lá bufar. Se fosse assim era fixe, mas não funciona assim, infelizmente. Mas eu gostava que fosse, mas pode acontecer, tipo de um dia para o outro. Pode também não acontecer. Pode ser um dia que sai aqui, o engenho sai de na mão e... Agora, se tu reparares, nós filmamos sempre tudo. Vídeos de treino, de lançamentos em treino, lançamentos em prova. E se eu te disser que os meus 74 metros eu tenho filmados e eu olhei para aquilo, eu fiz erros crassos, erros do género que tu consegues mesmo olhar para aquilo e dizer assim, o que é que tu fizeste ali? E eu tenho lançamentos filmados em treino, em termos técnicos, são extremamente melhores. São coisas bonitas de se ver, que não há um ou outro, mas não há erros grassos. E não lancei tão longe, leva-me a crer que no dia em que eu lançar, como lancei em treino numa prova, faça a marca. Que é mais ou menos isso que nós andamos a treinar. Treinamos essa parte técnica para naquele dia eu conseguir reproduzir o mesmo lançamento. Que vai fazer com que o martelo lance mais longe, por causa daquilo tudo que falamos. O feeling da mão é diferente, está mais leve, eu vou conseguir lacerar melhor, vou saber aonde é que vou puxar por ele ou não, e aí é que nós estamos a treinar. Maravilha, tenho a certeza que vamos ver lá nos Jogos Olímpicos, voltar a agarrar à televisão. Não me acredito nisso. Voltar a bufar para a televisão, a ver se aquilo vai mais um metrinho. Vou competir para aí às 4 ou 5 de manhã em Portugal, portanto eu não acredito que... Garanto que vamos juntar todos aqui, vamos estar todos a bufar para a televisão, para fazeres um metrinho a mais ali. Se passar na televisão. Se passar na televisão. Vamos arranjar uma maneira de ver. António, obrigadão por teres vindo. Obrigado. E foi uma maravilha falar aqui um pouquinho com outro atleta e saber um pouquinho da tua história e as dificuldades, as coisas que passam atletas de outra modalidade que não é se calhar tão falado. As dificuldades são as mesmas de qualquer modalidade. Agora, infelizmente nós não temos assim muita maneira de as expor, mesmo as coisas boas. E se tu reparares, há coisa de 2 semanas, foi quando eu fiz o meu recorde pessoal, houve o Campeonato da Europa e pista coberta, e eles só falaram das 3 medalhas, mas só falaram das medalhas, não falaram do processo todo que houve por trás de eles ganharem as medalhas. Quando acontece uma coisa boa é falado, mas... E mesmo assim foi aqueles 15 minutos, porque por exemplo a Patrícia ganha uma medalha de ouro de triplo salto em pista coberta, mas a rapariga teve Covid, a rapariga teve 15 dias ou 3 semanas sem poder treinar, sem poder fazer nada. Portanto, há ali um processo que as pessoas desconhecem e que não é falado. Somente a parte da porrada, entre aspas, que nós levamos estamos a falar dos jogos, daqueles 4 anos, que são complicados, e ainda hoje, desculpem, eu estava a falar com uma do Comitê Olímpico, estava a tentar acelerar o processo do passaporte, para eu pelo menos estar inscrito e preparado para ir, e ela estava-me a perguntar como é que era 2024 e eu disse-lhe, olha, não sei, será que eu estou disposto a levar porrada durante mais 3 anos? Não sei, vamos ver, se eu conseguir fazer uma marca este ano que me dê o alento para, sim, se calhar não justifica, porque acordar todos os dias às 7h30, 8 da manhã para estar mais ou menos, para lançar
ou para chegar aí e fazer back squat com 230, 240 para repetições e não sei o que, ficas completamente desgastado. Já sabia que ias fazer essa garra. Não desanimes um gajo, não desanimes um gajo. Diz só que faz agachamento. E depois... Pesado, tipo, minimamente fazer umas coisas pesadas, opá, será que justifica? Será que o dinheiro que eu vou ganhar justifica? Claro que a maior parte das justifica. pessoas não tem noção do que Claro que significa justifica. ser atleta, os sacrifícios. Eu sou coach CrossFit e gosto muito daquilo que dou aulas, mas eu dou-me ao luxo, entre aspas, como tenho um ordenado de Benfica, a dizer assim, eu só dou 20 horas de aulas por semana. Porque se eu tiver mais tempo, porque não tenho tempo, eu tenho tempo para treinar de manhã, tenho tempo para treinar de tarde, tenho que dar aulas. Eu efetivamente trabalho as mesmas 8 horas. Não são 8 horas seguidas, mas são repartidas por um dia inteiro. Mas se não houver o dinheiro do Benfica ou de outro clube qualquer que me ajude a comatar algumas falhas, eu vou dizer, em vez de dar 2 ou 3 ou 4 ou 5 horas de aulas por dia, eu vou começar a dar 6, 7, 8, vou começar a arranjar PTs, vou começar a fazer coisas porque tenho que agilizar de alguma maneira. Neste momento sou um beneficiado, consigo controlar isso. Se não acontecer, eu vou ter que mudar um chip. Vou continuar a treinar e é uma cena que eu gostava de fazer, se me for permitido, e presumo que no final da carreira me vai ser permitido fazer isso, que é fazer o meu atletismo, no sentido em que eu vou treinar e trabalhar para mim, em que neste momento eu não treino nem trabalho para mim, porque tenho obrigações com o clube ou com a federação. Portanto, o clube tem as provas dos clubes, tem que estar bem para ir lá e ganhar. A federação tem as provas da federação e tem que estar bem e tem que ir lá, pelo menos lutar para ganhar. Embora não vai ser fácil, mas pelo menos lutava. Tendo a minha cena normal e sem obrigações nenhumas, é que é muito mais fácil de programar. Mas programar o pico de forma daqui a 10 meses. Então eu treino durante tempo e não tenho que preocupar e tenho que tomar vontade e faço o meu atletismo à minha maneira. Isso era uma cena que eu gostava de experimentar também. Vamos ver com o tempo, quem sabe. Excelente. Olha, obrigado. Obrigadão. Obrigado por assistirem a mais um episódio do Off the Mat Talks. Nós vamos deixar o Instagram do António na descrição do vídeo. E se tiver alguma sugestão de algum tópico ou alguém para aparecer aqui no podcast, deixem-nos aí nas sugestões. Obrigado.